Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica online. Nós estamos para estudar o capítulo 3 do livro de Malaquias. E nesta manhã, nossa escola bíblica dará continuidade ao comentário do livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Bom dia, César, graça e paz. Nós queremos dizer aos irmãos que esses estudos estão em nosso seminário, em nosso canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Bom dia, Thalita. E nós estamos transmitindo pela página do Facebook, onde tem oração, onde tem estudo, onde tem pregação, onde é uma igreja online. Então você é nosso convidado, siga a página para que receba as informações, para que receba as postagens, para que seja edificado. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do livro do profeta Malaquias e o versículo 13. Então, se você tem uma Bíblia, ache o capítulo 3 e o versículo 13. Nós já vimos que o profeta Malaquias, ele usa o recurso da diatribe. Ele vai fazer 7 audiências, 7 afirmações. E depois dessa, sempre o novo assunto começa. Cada assunto que ele tem que tratar, cada assunto que precisa ser corrigido, precisa ser resolvido, cada oráculo, cada profecia dele, a Thalita já colocou aí, Malaquias 3, a partir do versículo 13. Então, cada oráculo, que quer dizer profecia, buenos dias, graças. Então, ele começa com uma afirmação, por exemplo, eu vos amei, há uma contestação, em que nos tem amado, e há uma explicação. Então, esta é a metodologia de abordagem do profeta Malaquias. Nós já vimos que Malaquias é meu mensageiro. Então Malaquias diz o seguinte: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou em termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andarmos de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua unção, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos que fale ao nosso coração nesta noite, nesta manhã, que nos abençoe em nome de Jesus, o Teu Filho. Em nome de Jesus eu Te glorifico, eu te engrandeço e eu Te peço que pelo Teu Espírito nos dê a unção para comentar e aplicar esse livro às nossas vidas, aos nossos corações. Nesta manhã, nesta nossa escola bíblica, comentando Malaquias, eu sou apaixonado por estes livros dos profetas menores, porque são pertinentes aos nossos dias, porque falam aos nossos corações. Então agora nós temos uma nova sessão, vai introduzir-se
um novo problema. O povo agora é acusado de ofender a Deus com palavras duras, com palavras insultuosas, com palavras ofensivas. E aí vai chegar aquela velha história. Ele vai fazer uma afirmação, vai haver uma objeção, e aí ele começa a explicar. Então, esse método dele é muito bom para pregar, para ensinar, porque ele faz uma afirmação, ele diz assim: as vossas palavras foram duras para mim. Aí a objeção: mas vós dizeis que temos falado contra ti. Nós já vimos que esse povo nunca sabe de nada, nunca fez nada, é tudo uma multidão de inocentes, de inocentes. Aí a explicação, Deus vai dizer: já que vocês não sabem, bom dia Fabiano, Deus abençoe, Deus seja com a sua vida, meu irmão. Aí a explicação, Fabiano, é o capítulo 3 e o versículo 13 do profeta Malaquias, continuando o nosso estudo. Então a explicação, Deus vai dizer: olha, vocês falaram palavras duras, palavras que foram insultos, palavras duras de ouvir, mesmo para Deus. E olha o que eles dizem: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Esse povo está olhando as nações, porque, irmãos, a nossa vida tem dois focos. Ou você olha para Deus, ou você olha para quem está do lado. E nós ainda temos um terceiro foco, que é olhar para dentro de nós, olhar para nós. O ser humano é o único que tem essa capacidade de introspecção, de olhar para dentro, de olhar para si. Então nós olhamos para nós, observamos o contexto ao redor e temos uma terceira possibilidade, que devia ser a primeira, de olhar para Deus. E quando os nossos olhos estão postos ao redor, nós vamos ver que a vida não é justa, ela é injusta. Eu sempre digo que a vida não foi feita para ser entendida. Se você tentar entender a vida, você vai surtar. Porque a vida é injusta. Porque o mundo, a sociedade que nós temos à nossa volta é uma sociedade não do jeito que Deus planejou, mas é uma sociedade rebelada. É uma sociedade que desafia o Criador. Em estado de rebelião. Você pode ver como é fácil as pessoas falarem mal de Deus, serem atrevidos, insolentes, blasfemos. Você vai ler o livro de o Código da Vinci, o filme, certo? Nós tivemos agora aquele Porta dos Fundos, que o nome já diz tudo. Então, como o ser humano tem uma revolta interior contra Deus quando ele não é regenerado. É como se ele culpasse a Deus por todos os males, é como ele culpa a Deus por todos os males que ele mesmo praticou. Então, o que esse povo dizia? Que foi duro, que foi difícil de ouvir, de digerir, de engolir, até para Deus. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Muitos daqueles israelitas diziam: olha, não vale a pena servir a Deus. Então, quando a Thalita colocou aqui, me lembrou de terminar o raciocínio. Então, ou você olha para o que está ao redor, ou você olha para dentro de si e descobre quão pequeno é, e ainda, por causa do que está ao redor, você descobre, você se vê menor do que realmente é.
menos capaz do que o que realmente é, ou você olha para Deus. E esse povo nós já vimos que é um povo que esqueceu de Deus faz tempo. É um povo cético, é um povo que entrou por um caminho que não está em sintonia, não está em harmonia com Deus. E olha o que esse povo tem coragem de dizer: inútil é servir a Deus. Eles dizem, nunca devia ter entrado por esse caminho. Foi a maior besteira que eu fiz. Isso ofendeu a Deus. Isso feriu o santo coração de Deus. Aí ele diz assim: que nos aproveitou em termos guardados os seus preceitos e andarmos de luto diante do Senhor dos Exércitos? Em outras palavras, o que ganhamos, porque a relação desse povo, como é de muita gente hoje com Deus, é uma relação de barganha, é uma relação de toma lá, dá cá, não é uma relação servo-senhor, filho-pai, pai-filho, de amor, de mutualidade, de dar e de receber. É uma relação de a pessoa dizer assim: o que nós ganhamos, o que veio para nós. Aí nós já vimos que eles estavam equivocados, porque a relação deles com Deus era essa. E é esta a proposta de muitas comunidades religiosas hoje. E é esta a proposta de muita gente. É uma proposta de ter uma relação com Deus de barganha. É uma proposta de dizer assim: eu sirvo, eu adoro, eu canto alguns hinos, mas em troca ele tem que me abençoar. Deixa eu dizer uma coisa dura. Quem fez isso, quem fez essa proposta foi o diabo. Quando leva Jesus para um monte muito alto, diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Prostrado. E aí Jesus disse: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então nós damos culto, prestamos culto a Deus, adoração, não pelo que Ele pode nos dar como retorno, mas pelo que Ele é, enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto Criador, enquanto Senhor, enquanto Pai, acima de tudo. Então esse povo, como ele tinha uma relação, quem tem uma relação de barganha com Deus, nunca vai estar feliz. Sempre vai estar achando que o outro tem mais. Porque como Deus tem tudo, então para ele tudo que Deus der é pouco. E Paulo diz assim, porque o princípio, o espírito do cristianismo é o espírito do contentamento. Paulo diz: tendo com que nos vestir e o que comer, estejamos com isso contente, pois os que querem ficar ricos caem em armadilhas e ciladas cruel, e por esta causa muitos se desviaram da verdade. Então não tenha uma relação com Deus de barganha, de se relacionar com Deus para ganhar, para lucrar, para receber alguma coisa. Deixe que as bênçãos de Deus sejam consequência do seu andar com Ele, porque a maior bênção não é o que Deus tem, é o próprio Deus. Aí eles dizem assim: e de andar de luto diante do Senhor, de tanto jejum. Andar de luto aqui significa que eles andavam como quem tinha morrido, quando morria um parente, que eles andavam em sofrimento, que eles andaram pelo que o Novo Testamento vai chamar de porta estreita.
de apertado caminho. E eles olham e agora estão arrependidos de terem se arrependido. Estão arrependidos de seguirem a Deus. Ele diz: o que nos adiantou termos andado assim? O que nos adiantou? O que nós ganhamos com isso? Veja que o infame ganhar está sempre no meio. Aí por que eles estão assim? Arrependidos de andarem com Deus? Porque eles estão olhando para o outro. Porque eles estão olhando para a sociedade à sua volta e para dentro de si. E comparando-se com os à sua volta, eles se sentem diminuídos, porque todos nós temos um complexo de inferioridade. E quando nós olhamos para quem está à nossa volta, você pode olhar que você sente a outra mais bonita que você, o outro mais bonito que você, o cabelo do outro é melhor do que o seu. Então, o que acontece? Olha por que eles estão assim. Ora, pois nós, veja, são eles, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles dizem aqui três coisas. E Deus está ouvindo. Isso aqui o profeta está dizendo, porque Deus ouviu e achou essas palavras duras. E essas palavras feriram o coração de Deus. Primeiro, eles achavam que felizes mesmo eram os soberbos. Que felizes mesmo eram aqueles que estavam na farra, felizes mesmo eram aqueles que matavam, felizes mesmo eram aqueles que roubavam, felizes mesmo eram aqueles que se achavam acima de tudo e de todos. Aí eles dizem o que está realmente no coração deles. Eles dizem assim: tudo tem a ver com dinheiro. Por isso que o apóstolo Paulo vai identificar e dizer a raiz, o dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque dinheiro para muita gente é solução. Mas o amor ao ganho, o amor ao lucro desenfreado, o amor ao ter, isso leva não apenas na nossa vida, na nossa existência, no nosso cotidiano, mas em todas as nossas relações. Inclusive na relação espiritual, nós estamos com essa história do ganho. E aí ele diz: pois também os que cometem impiedade prosperam. O que está incomodando esse povo, que está deixando esse povo com raiva de Deus, é a prosperidade do ímpio, que é o que eu já disse no Salmo 73. O salmista Asaf diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram ao ver a prosperidade do ímpio. Então, essa semana, se Deus quiser, nós vamos comentar o Salmo 73 aqui, nas nossas lives. Então ele diz: pois também os que cometem impiedade prosperam. Então, o problema deles é a prosperidade do outro. É porque o outro está ganhando e eles não. E tem um monte de gente hoje sofrendo por causa disso, porque acha que servir a Deus é ganhar. E não descobriram ainda que o maior presente que alguém pode ganhar, beça, Deus abençoe, é o próprio Deus. Que não há presente maior. É como aquela história: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, morreu na cruz. Chama-se Jesus, até combinou. Certo? Aí ele diz assim: eles tentam ao Senhor e escapam. Então, três coisas. Ele diz: feliz mesmo é quem anda no pecado. Ganhar, quem está ganhando nessa história toda são os que praticam impiedade. Eles sim, eles estão ganhando. E
Em terceiro lugar, ele diz assim, eles tentam ao Senhor e escapam. Estão dizendo, eles fazem tudo e Deus não faz nada. Deus está impassivo e Deus está passivo. Impassivo quer dizer que ele não sente, não sente nada, não vê isso. E passivo quer dizer que ele está quieto, de braço cruzado. Então, eles falam isso, e isso fere a Deus quando eles dizem assim, ó, que nos adiantou. Que nos adiantou, inútil é servir a Deus. Você já imaginou como palavra tem poder de ferir? Como palavra tem poder de deixar você para baixo? Como palavra tem um poder ofensivo e penetrante? E aí o que acontece? Deus vê esse povo incorrigível, impenitente. Mas na história da Bíblia você vai ver que Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, Deus fica sem um remanescente fiel. Deus sempre tem um povo. Quando Elias pensa que todos se acabaram, Deus diz, eu ainda tenho 7.000. Em toda a história bíblica, você vai ver que Deus sempre tem os seus. E Yahvé tem um remanescente. Yahvé é o nome de Deus. Aí agora vai aparecer, até então, o profeta está tratando com homens e mulheres, com sacerdotes, principalmente com a liderança, sobre eles estarem afastados de Deus. E tudo gira em torno da situação terrena. Porque para o judeu a história estava dividida em dois momentos. O tempo presente e o século vindouro. Você vai ver que sempre nos evangelhos Jesus vai dizer, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Então ele vai sempre dizer, mais no mundo vindouro. Por quê? Porque a crença judaica é que tinha esse mundo e tinha um mundo vindouro. Um mundo governado pelo Messias. E quando a minha fé e a sua se restringe apenas a esta vida, Paulo diz que nós somos os mais dignos de lástima. E muita gente esquece que existe este tempo presente, existe o mundo vindouro. É só você estudar a história de Lázaro, a parábola de Lázaro. Onde Lázaro aqui é enfermo, doente, não tem casa, não tem assistência médica, os cães lambem as úlceras, mas quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão, o rico que vivia no luxo, porque luxúria é pecado. Então não confunda luxo com luxúria. Luxúria é o sexo desenfreado. Então, luxúria não tem nada a ver com luxo. Então, o que aconteceu? Agora Deus vai mostrar que tem um remanescente fiel. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Então, aqueles que foram ouvindo os oráculos, e eu vou falar muito oráculo para você poder internalizar, que são profecias, as pregações. Profecia eram pregações, como nós pregamos. Ele ficava numa praça, ficava perto do templo, e aí começava a pregar, abria a boca e soltava o verbo. E isso é chamado na Bíblia de oráculos. Oráculos são palavras. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que o temem e para os que lembram do seu nome.
O mundo está dividido em dois grupos, o justo e o ímpio. O que teme a Deus e o que não teme. Na Bíblia não existe neutralidade. Na Bíblia não existe ninguém em cima do muro. Não existe esta história de amigo do Evangelho. Ou se é seguidor do Senhor Jesus Cristo, ou não. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então, se você ler todo o livro de Salmo, você vai ver que só existe o justo e quem não é justo está na categoria dos ímpios. E este é um texto onde ele vai mostrar que uns permaneceram, apesar das pregações de Malaquias, apesar dos oráculos proféticos, eles permaneceram achando que não valia a pena servir a Deus, porque eles estão de olho nas circunstâncias, porque eles estão de olho ao redor e não com os olhos em Deus. Então eles não conseguem ver grandeza. Se você olhar para o redor e olhar para você, você jamais vai ver grandeza, jamais vai encontrar forças, porque só quando a gente posta os olhos em Deus é que a gente encontra forças. E aí, os que temiam o Senhor são necessariamente pessoas diferentes dos que estavam se lamentando. São aqueles que aceitaram a repreensão e começaram a se encorajar mutuamente. O povo começa a dizer, rapaz, olha, faz sentido. Faz sentido. Nós estamos laborando erradamente, nós estamos caminhando, trilhando caminhos errados. Vamos agora mudar, vamos ouvir a voz do Senhor. Ele é o nosso Deus, vamos olhar para eles. E a fé começou a brotar. Então, a pregação de Malaquias agora começa a fazer efeito, porque a Bíblia diz, a minha palavra é como a neve e a chuva que descem do céu e para lá não retornam, sem antes haver regado a terra e a feito produzir. E a palavra do Senhor agora faz efeito em muita gente na nação de Israel. Aí Deus fala que vai poupar no dia do juízo esse remanescente. Jesus disse que aqueles dias da grande tribulação serão abreviados por causa dos escolhidos. Ele diz, por causa da multiplicação da impiedade, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Não pense que vai ficar uma multidão do lado de Deus. Se você examinar multidão na Bíblia sempre está errado. Sempre que você vê uma multidão, eles estão do lado, você vê uma multidão no julgamento de Jesus, ela está contra Jesus. Os poucos que estão do lado de Jesus estão se escondendo, estão negando. Se você vê lá no Antigo Testamento, uma multidão, você vai ver que essa multidão que saiu do Egito, só 2 entrou na terra prometida. Então não se empolgue com multidão. Não se empolgue com multidão, se empolgue com remanescente fiel. Aí Deus diz assim, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, que dia é esse? O dia do juízo. O dia em que Deus vai entrar em juízo. Porque a justiça retributiva de Deus, ela tem camadas, que eu vou lhes dizer. Deus pune muitas vezes o pecado na hora. Primeira camada é que Deus muitas vezes
punir o pecado na hora, como foi o caso de Acã. Como foi o caso de Coré, Datã e Abirão, que a terra os engoliu. Muitas vezes, a segunda parte é que Deus, ele diz, eu estou anotando. Ele deixa a pessoa ir fazendo o que bem quer, e aí o livro de Eclesiastes diz assim, anda pelos caminhos dos teus olhos, segundo o teu coração. Lembra-te, porém, que por todas estas coisas, tudo que você tiver feito de errado, Deus te trará a juízo. Então, Deus pune na hora, Deus pune, Deus está anotando tudo. Tem um momento onde Deus diz assim, não se preocupe, eu estou vendo. Você acha que eu fui na esquina? Você acha que eu fui dar um passeio no shopping de Marte? Não, eu estou vendo, eu estou anotando tudo. Em terceiro lugar, tem aquele dia. Aquele dia era um dia de visitação de Deus para juízo. Como antes foi o dia do cativeiro na Síria e na Babilônia. E agora Deus está prometendo um juízo. Então, Deus em determinados momentos, chega ao seu limite e ele intervém, como foi o caso do dilúvio. Então, foi uma visitação de Deus em juízo. E tem um quarto momento, que é o juízo final, onde Deus vai chamar todo mundo para o acerto de contas. Então, a justiça de Deus, a justiça retributiva, tem a justiça retributiva e a remunerativa. Remunerativa significa que ele vai galardoar aqueles que o serviram. Retributiva significa que ele vai punir. Então, Deus pode punir na hora, Deus pode deixar a pessoa pecando, eu estou anotando, não se preocupem, eu sei, eu estou vendo. Deus pode visitar com uma calamidade, uma guerra, como foi o dilúvio, o cativeiro babilônico. E em quarto lugar, Deus vai exercer o juízo completo no dia do juízo. Então, aquele dia depende do contexto. E ele diz assim, eles serão para mim um particular tesouro naquele dia em que preparei. No dia do juízo, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei. Esses que temem o meu nome, eu os pouparei. Como um homem poupa a seu filho que o serve. Aí ele faz uma símile, ele diz, assim como um homem poupa o seu filho que o serve, assim eu pouparei naquele dia, no dia do juízo, que provavelmente o juízo imediato foi quando os romanos conquistaram os gregos. E nos dias de Jesus, os romanos estão ganhando a Palestina e dominando a Palestina. E que é o que nós já vimos, que é o já é e o ainda não. O já é, o que já se cumpriu, o ainda não, o que ainda está por vir. O César está perguntando sobre a Covid-19. Então, esse não é um juízo assim. O juízo de Deus é um juízo onde ele diz que vai poupar os seus. E hoje nós temos muitos crentes acometidos pelo coronavírus. Até muitos pastores, muita gente que não foi até bom a sua pertinente, sua colocação, porque teve muita gente que não ouvia os avisos. Teve muita gente que achava que isso era bobagem, e pastor que continuou na casa dos irmãos, e eu conheço gente que pegou Covid porque foi contrair o coronas e ficou com a Covid, porque não deu ouvidos, porque não ouviu.
porque não tomou as medidas profiláticas de prevenção, porque achavam que o povo de Deus não ia passar por isso, e a Bíblia Sagrada diz que debaixo do sol, o que acontece ao ímpio, acontece ao justo. É por isso que Jesus, quando na oração do Pai Nosso, ele disse que livra-nos do mal. Não são 3, são 4. O primeiro é na hora. O segundo juízo é quando Deus diz assim, eu estou anotando. É quando as pessoas estão fazendo as coisas, como nos diz Malaquias, e as pessoas pensam que Deus está passivo, que Deus é impassivo, que Deus não sente nada, que Deus não se inquieta com aquilo. Então Deus começa a anotar. O terceiro momento é quando Deus faz uma visitação de juízo. E o quarto momento, e último, você vê que é um degrau, são degraus. O último é quando Deus vai fazer o juízo final. Então, o segular, que é a palavra hebraica para tesouro, era a parte da propriedade que a pessoa reivindicava para si como seu tesouro especial e particular. Então Deus está dizendo, olha, vocês que me temem são o meu tesouro. Veja que Deus valoriza pessoas, ser e não coisas. Deus diz, olha, eu sou o tesouro de vocês, vocês são o meu tesouro. E porque vocês são o que há de precioso para mim, poupá-los-ei. Então esta é a relação correta. Quando Paulo fala que o juízo começa pela igreja, que juízo é esse? Certo? Ele está dizendo o seguinte, o mesmo que Malaquias está dizendo aqui, Fabiano. Malaquias está dizendo que o juízo começou pelos sacerdotes. Se nós vimos todos esses textos daqui, a grande maioria está dirigida à liderança. Então, quando Deus começa a tratar com o seu povo, então o juízo começa pela casa de Deus, ou seja, por aqueles que são a liderança. No tempo antigo, os sacerdotes, no tempo do Novo Testamento, a liderança, porque se a liderança está desviada, o povo estará desviado, caso seja aqueles que seguem cegamente. Então a probabilidade é que se há uma liderança ruim, é que haja um rebanho ruim. E se há uma liderança boa, a probabilidade é que haja uma igreja sã, saudável. Então, quando a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, isso é um princípio. Foi muito boa a sua colocação, porque nós vamos ensinar na doutrina bíblica que a Bíblia não é exaustiva, ela é seletiva. A Bíblia não fala de tudo. Tem gente que quer encontrar na Bíblia disco voador, dinossauro. E a Bíblia não fala dessas coisas, a Bíblia é seletiva. O Espírito Santo pegou toda a história humana, toda a criação, bilhões e bilhões e trilhões de anos, e selecionou, que é o que a gente chama hoje de enxugar o texto, e selecionou o inspirar o que nós precisamos saber. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, para sempre. Então, o que acontece? A Bíblia, ela é seletiva. Deus selecionou. Deus não criou a Bíblia para satisfazer. Deus não escreveu a Bíblia para satisfazer a nossa curiosidade. Deus colocou na Bíblia o que nós precisamos, o que é necessário para a nossa salvação, primeiro para conhecermos a Deus,
para a nossa salvação e para o nosso caminhar, para servir de baliza, de parâmetro para o nosso caminhar. A Bíblia não é exaustiva, ela não vai falar de tudo, né? Mas ela tem um princípio para tudo. Por exemplo, a Bíblia não fala de quem usa crack é pecado. Mas a Bíblia diz que nem um beberrão entrará no reino dos céus. Então há um princípio. Então a Bíblia não fala tudo. A Bíblia não fala quando os dinossauros morreram. Então a Bíblia é seletiva. É como você vai preparar uma aula, você sabe que tem muita coisa para dizer, mas você vai dizer o que é mais importante para os seus alunos. Então, graças a Deus que deu para entender. Então vamos lá. Pensa, ele diz o seguinte, ele faz uma paráfrase desse texto, eu achei tremendo. Ele diz assim: eu os pouparei, embora sejam ex-ímpios. Eu os pouparei, pois se arrependeram e me servem com um culto de confissão piedosa. Como um homem poupa seu filho que o serve. Então Deus olhou para aquele povo e viu um arrependimento verdadeiro, uma profissão de fé sincera. Então veja, não se atribule, porque Deus sabe quem é quem. Porque, como diz Paulo, Deus conhece os que são seus. Nós temos um monte de gente que se atribula achando, como esses aqui, que Deus não está olhando, que Deus foi tomar um cafezinho lá em Plutão. Não. Deus está olhando, só que Deus não arranca os cabelos da cabeça, modo de falar. Deus sabe a hora de agir. Como eu já disse, ele muitas vezes castiga na hora, quando é necessário, quando precisa dar um exemplo, como é o caso de Ananias e Safira, mas se fosse matar todo crente que mente. Aí em outros casos ele vai anotando. Em outros casos ele manda um juízo colossal. E depois de todas essas esferas, depois de passar por todas essas instâncias, tem o juízo final. Então, Deus está dizendo que aquele povo se arrependeu. E Yahvé revelará a diferença que os céticos não perceberam. Ele diz, então, quando naquele dia, quando os romanos viessem para destruir tudo, ou naquele dia do ainda não, no juízo final, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Não tem neutralidade. Deixa eu dizer a você que está me ouvindo hoje, em qualquer lugar desse mundo, por meio da internet, online, ou vai ver e ouvir no YouTube, eu quero dizer para você que não há neutralidade. Ou nós somos justos, ou nós somos ímpios. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sem Deus. Para Deus, o mundo está dividido em apenas dois grupos: os que o temem e os que não o temem. Aí ele diz assim, então, agora ele vai chegar à conclusão. Então, vereis, futuro, outra vez. Por quê? Lá em Noé, e os ímpios, quem se deu bem? Noé. Em Daniel, que é o cachorro, quase derruba o fio aqui do computador. Em Daniel, na cova dos leões, quem se deu bem? Quem foi esmigalhado? Os inimigos de Daniel. Lá em Moisés, quem se deu bem?
o povo de Deus, quem morreu afogado. Então Deus diz, outra vez, eu já mostrei isso para vocês. O grande problema é que nossa memória é curta. Nós esquecemos das coisas que Deus fez. Nós esquecemos que o passado serve de lição para o presente, de parâmetro para o futuro. E aí, Yahvé mostrará que o que realmente tinha valor permanente em relação à recorrente pergunta dos ímpios. Os ímpios, do porquê os ímpios prosperam. Então Deus diz, vocês serão meu particular tesouro. Então Deus diz, minha relação com vocês é de um ser pessoal para com pessoas. Eu não me relaciono na base de troca, eu não estou interessado no que vocês têm, eu estou interessado em vocês. Essa é a diretriz da Bíblia. Esta é a orientação da Bíblia. É que a nossa relação com Deus não é uma relação de barganha e de troca, é uma relação de um ser para outro ser, de uma pessoa para outra pessoa, de um filho para um pai, de servos para um Deus maravilhoso. Então Deus diz, olha, naquele dia eu vou mostrar quem serve, a diferença entre quem serve e quem não me serve. O Adam Clarke diz o seguinte, naquele dia, se não antes, será revelado quem foram os verdadeiros sábios e quem foram os verdadeiros tolos. Ele está dizendo, ou antes, no juízo, o Adam Clarke, seu comentário, no juízo com os romanos, ou depois. No dia do juízo, irmão, vai ficar claro quem jogou a vida fora. No dia do juízo vai ficar claro quem optou pelo caminho errado. No dia do juízo nós vamos dizer o contrário do que disseram esses aqui contemporâneos de Malaquias. Nós não vamos dizer inútil, nós vamos dizer maravilhoso foi servirmos ao Senhor. Maravilhoso foi andarmos com Ele de luto. Maravilhoso foi foi os sofrimentos. E eu vou lhe dizer uma coisa. Naquele dia, você vai desejar ter sofrido mais. O quê, pastor? Naquele dia, muita gente vai desejar ter sofrido mais. Porque naquele dia nós vamos ver que quem mais sofreu, mais galardoado vai ser. Que aqueles que andaram, como diz Hebreus, sem roupa, sem muita roupa, que andaram pelas cavernas e covas da terra, desamparados, aflitos, nus, dos quais o mundo não era digno, vão receber um galardão enorme. E nós vamos ver que quem sofreu pouco, quem interagiu pouco com Deus, quem se engajou na causa de Deus pouco, vai receber e vai dizer assim, oh, meu Deus, o besteira que eu fiz. E aqueles que apostaram no mundão vão dizer, eu apostei no cavalo errado, eu entrei no caminho errado. E nós vamos dizer, graças a Deus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu entrei por essa porta. Aí Deus, agora o capítulo 4, vai fazer um contraste, que hoje nós vamos, se Deus quiser, terminar esse livro de Malaquias. E no próximo domingo nós vamos começar a estudar o livro de Abacuque. Certo? O contraste entre os fiéis e os incrédulos. Os fiéis e os incrédulos. Então Deus agora no capítulo 4 vai fazer um contraste entre os fiéis. Ele já disse, vereis. E agora ele vai fazer um contraste. O dia do Senhor em relação aos ímpios. Como é que vai ser em relação aos ímpios o dia do Senhor? E diz, pois eis que vem o dia e arde como fornalha.
O judeu estava acostumado a ver a fornalha acesa para derreter chumbo. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, serão como palha. Você já imaginou? Palha diante da fornalha pega fogo rápido. Ele diz: o dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O ímpio será erradicado em sua totalidade. Certo? Ele será queimado pelo fogo do juízo. Certo? Então aqui é uma expressão metafórica onde ele compara o juízo como um fogo e o ímpio como uma planta. E Deus vai arrancar inclusive a raiz. E essa raiz são os progenitores, os pais. Mas também vai arrancar os ramos, os descendentes. Então todos os ímpios com sua descendência serão arrancados no dia do juízo, e não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Assim como naquela época, quando você tinha uma erva daninha, que você tinha que ter certeza que arrancou na sua totalidade, que arrancava o pé e tinha que olhar dentro da terra se não ficou nenhuma raiz. Deus está dizendo: eu vou arrancar o ímpio, eu vou arrancar pela raiz, eu vou queimar de baixo para cima, eu vou tocar fogo começando da raiz, e não vai sobrar nem raiz, nem ramo, e não vai sobrar nem pai, nem filho, não vai ter descendência para perpetuar o mal. O mal vai ser por fim banido. A planta da maldade tornar-se-á a cinza das raízes aos ramos mais altos. Vai começar de baixo. Antigamente se tocava fogo de baixo para matar a planta. Pilsen diz o seguinte: os orgulhosos e poderosos que nesta vida eram fortes como ferro e bronze, de forma que ninguém ousava enfrentá-los, e que se atreviam a lutar contra Deus, estes, no dia do juízo, serão extremamente fracos como a palha que não resiste ao fogo, em uma morte de eterna existência. Tenha calma. Você está vendo as injustiças da vida? Deus o castiga imediatamente, o anota. E é terrível, meu. Quando Deus está anotando, você fez isso, a conta vai aumentando, aí vem um juízo. E aí, escapou do juízo, escapou do dilúvio, foi. Tem um juízo inescapável, que é o final. O dia do Senhor em relação ao remanescente fiel. A Bíblia tem notícia boa sempre para quem teme a Deus, para quem hoje sofre, amanhã será feliz. O dia do Senhor em relação ao remanescente fiel. Mas é uma conjunção adversativa, contrário do que aconteceu com os ímpios, que serão arrancados pela raiz, exterminados, certo? Aí, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus é o cumprimento dessa profecia, trazendo salvação nas suas asas. A palavra salvação e asas aqui, a palavra salvação pode ser também traduzida por cura. Jesus olha para a mulher do fluxo de sangue que foi curada e ele diz: vai em paz, a tua fé te salvou. A tradução ali devia ter assim: a tua fé levou você à cura. Mas o tradutor talvez tenha pensando na cura completa, na cura do corpo e na cura do ser como um todo. Aí ele diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá
o sol depois de uma grande noite, depois de uma existência de noite, de dor, de zombaria, de perseguição, de sofrimento, vai resplandecer um novo dia, uma nova era, o mundo vindouro, e nesse mundo vindouro que os judeus tanto esperavam, nós vamos participar. E ele diz, nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Asas era o nome que se dava àquelas abas das roupas dos homens, das mangas aqui grande. E quando a mulher tocou na orla, ela está tocando nas asas do sol da justiça. Aí ele diz assim, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Agora imagine um bezerro cheio de força, cheio de vigor, cheio de vida, que passou a noite inteira preso, apertado com muitos, amarrado ali para não tomar o leite da mãe, que está com toda a força, que de repente vê o portão da estribaria aberto, ele sai pulando, saltitando, gastando todas as suas energias. Ele diz assim, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Nós vamos ter um santo surto de alegria, nós vamos ser atingidos pela poderosa graça de Deus e nós vamos ver crentes com alegria, crentes saltando e pulando de felicidade, à semelhança de alguém que estava preso e foi solto, que estava apertado e agora tem amplitude para caminhar. E o Moffat traduz assim, mas para vós, meus adoradores, o sol se levantará com cura em seus raios. A palavra hebraica kanef significa asa, extremidade, borda, ponta do casaco, abrigo, amparo, proteção, arremate, ramo, parte da aba. Como o bezerro solto se alegra em sua liberdade recém-adquirida, assim os justos, não mais prisioneiros, oprimidos em um mundo hostil, desfrutarão da vida e experimentarão alegria. O triunfo final dos justos sobre os perversos. Olha o que ele diz, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor. Provavelmente o profeta está vendo em duas etapas, em quando os perversos foram destruídos pelos exércitos romanos, pelas tropas romanas. Antes já tinham sido atingidos pelas tropas gregas, antes já tinham sido atingidas pelas tropas persas, antes já tinham sido atingidas pelas tropas babilônicas, mas não aprenderam a lição e agora caminham para serem atingidas pelas tropas romanas e Deus está dizendo, eu vou poupar vocês. Eu vou poupar vocês quando os romanos vierem, vocês serão para mim tesouro, e esse povo aí vai virar cinza, não vai resistir à minha intervenção na história, ou então ainda não, porque nós já vimos que na teologia tem o já é o que acontece agora, é a invasão romana, e o ainda não, que é na grande tribulação, quando os perversos serão destruídos juntamente com o anticristo. E os justos serão poupados. Então Deus está dizendo, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia em que preparei, diz o Senhor. Então Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus que diz, olhe para frente. Deus é o Deus que diz, persevere. Deus é o Deus que diz, não desista. Vá em frente. Eu quero dizer para você, aprenda a ser perseverante. Aprenda a começar e a terminar. Deixe de fazer alicerce.
Se você olhar para trás, você vai ver quantas coisas você começou e quantas não terminou. Você começou milhares de alicerces, mas nunca terminou uma casa. Então, tudo que você começar agora, vá até o fim. Seja perseverante, seja um peixe que nada contra a correnteza. Aí Malaquias faz uma exortação final. Ele exorta a guardar a lei. Ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembra do final de Eclesiastes, onde diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, Malaquias está dizendo: sabe quem vai se dar bem? Aquele que aparentemente está se dando mal. Aquele que está deixando a farra, está deixando tudo que não presta. Aquele que está perseverando em seguir ao Senhor, e aquele que lembra-se da lei. Todos os crentes que estão de pé são crentes compromissados com a palavra. Irmãos, se você sair para pregar no carnaval, você vai ver que todos que você encontra que estão desviados são pessoas que foram de igrejas. Mas quando você pergunta, você pouco encontra pessoas que eram de igrejas que tinham compromisso com o estudo sério da palavra. Eram de igrejas que tinham o tal do reteté. Eram de igrejas onde as pessoas davam ênfase ao sentimentalismo e não à maturidade espiritual. Eram de pessoas que conheciam a religião, mas não conheciam o Deus da religião. Se você for na Europa ou conhecer amigos que vieram da Europa ou estudar sobre a Europa, você vai perceber, tem um livro Palestra em Teologia Sistemática. Ele diz que todas as igrejas que não se firmaram na verdade, que todas as denominações que não levaram a sério o estudo da Bíblia, porque Jesus diz: quem ouve a minha palavra e põe em prática, semelhante ao homem que edificou a sua casa em cima de uma rocha. E Lucas diz que ele cavou até encontrar a rocha para colocar o alicerce na rocha. Diz: desceu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas o outro construiu sobre a areia, e diz: desceu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, o Tirsen, ele vai nos dizer que todas as igrejas nos Estados Unidos que davam ênfase mais ao sentimentalismo, ao misticismo, do que a afirmação na palavra, elas hoje estão sendo vendidas para os islâmicos. Elas hoje estão sendo transformadas em mesquitas, e ele cita várias e várias igrejas que foram vendidas. E ele diz que aquelas que ainda estão de pé são aquelas que estudaram a palavra, são aquelas de homens e mulheres que leram, que procuraram compreender, que procuraram conhecer a Deus e que ainda estão resistindo em um país que está se tornando ateu. Aí ele diz: lembrem-se da palavra. Naquela época o que tinha era a Torá. Aí a promessa da vinda do precursor antes do dia do Senhor. Naquela época, quando um rei vinha, que era o sol da justiça, vinha alguém na frente para anunciar o grande rei que vinha e para limpar as estradas e para preparar o caminho. E ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. É por isso que até hoje o judeu espera por Elias. Eles não imaginavam que João Batista é esse Elias que está sendo profetizado. E Jesus vai dizer: se vocês querem dar crédito,
João Batista era o Elias que havia de vir. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o dia do Senhor começou com a vinda do rei, com a vinda do Messias. E ele vai até o juízo final. Então, Jesus hoje está separando o justo do ímpio. Ele está, assim como Malaquias, pregando. Ele pregou através de Paulo e hoje prega através de cada um de nós. E nesse processo de pregação ele está selecionando, ele está separando, ele está triando, ele está dizendo quem é justo e quem é ímpio, e ele está dando a oportunidade das pessoas se arrependerem. E você que está me ouvindo, que ainda não se arrependeu, que tem uma relação equivocada com Deus, que a sua relação seja consertada o mais depressa possível. Aí ele diz a missão do precursor, a missão de João Batista, do Elias, que o judeu esperava e pensava que era Elias mesmo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra de Israel. O coração dos filhos aos pais significa toda a família de Israel. O coração dos filhos, a atual geração, aos pais, os antepassados. Ele está dizendo, assim como Abraão foi fiel, esse Elias fará vocês serem fiéis, terem a fé de Abraão. Preciosa é a morte. Esse é um texto que foi traduzido de forma que não dá para entender. Assim, preciosa é a morte dos justos ao Senhor. O que acontece? O verbo é pesado. Se você fizer uma exegese no texto hebraico, e preciosa é a morte do justo para o Senhor, o verbo lá é pesado. Não tem o sentido de que Deus se alegra com a morte do justo, até porque contraria todo o restante do salmo. Mas o texto lá é que diz que a morte do justo causa um pesar a Deus. Porque se Deus se alegrasse com a morte do justo, ele não poderia explicar na sua palavra: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, muitas vezes o tradutor, ele traduz. Existem várias palavras na língua hebraica e na língua grega, e o tradutor traduz muitas vezes pela primeira do dicionário. Quando eu estava fazendo grego clássico, tinha uma palavra que a gente estava traduzindo do grego clássico, que o professor ele não ensina muito não, ele só deixa você se virar. Então ele colocou a palavra ornites, que é onde vem a palavra ornitólogo, que é a pessoa que estuda aves. Então o texto era assim: as aves e as cigarras cantam suavemente na copa das árvores na floresta. Então eu traduzi o texto assim. Um colega meu, muito meu amigo, estava do lado. Ele traduzindo o texto e olhando para o dicionário, ele viu que tinha galinha, aves. E aí ele pegou na correria, ele botou o primeiro significado, galinha. E aí quando a gente foi ler, cada um a sua tradução, na dele tinha assim: as galinhas e as cigarras. Aí todo mundo riu. Aí a professora, que era PhD, ela começou a rir. E ele disse: mas professor, tem galinha aqui. Ela disse: mas você não vê que galinha não cabe nesse contexto.
Onde é que você já viu o contexto de mata, de floresta, e galinha tem dentro de casa? Você já viu alguma galinha na floresta? Né? Então ele foi corrigir. Então muitas vezes o tradutor, ele traduz preciosa é a morte do Senhor. Mas se você olhar na NVI, você vai ver que ele vai dizer pesada é aos olhos do Senhor a morte de um justo. É porque é um a menos para ser sal da terra e luz do mundo. O nosso grande problema é que a gente só pensa no lado metafísico. A gente acha que Deus fica feliz porque é mais um no céu. Mas Paulo, quando tem a oportunidade de escolher entre o céu e a terra, ele diz assim, de ambos os lados estou em aperto. Tenho um desejo de ir e estar com Cristo, que para mim é infinitamente melhor. Mas por causa de vós, vou ficar aqui no corpo. Então, quando a Bíblia Sagrada diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, o texto original está dizendo pesado. Sugiro, leia, César, na NVI. Pegue aí o seu, se você não tiver NVI, pegue o seu celular e coloque Bíblia Online, NVI, e bote o texto, que você vai ver como é que eles traduziram agora, já corrigindo essa tradução. É por isso, pessoal, que precisa de uma coisa chamada exegese. Certo? Deus não tem prejuízo. Não, é assim, é pesada a morte dos santos para o Senhor. Ou seja, é dolorido, é custoso, é cara, porque a ideia lá tem a ideia de cara, de pesada, porque naquela época não havia dinheiro como nós assim. Então se pesava a prata. Quando Abraão foi comprar um campo, pesou a prata. Então o texto lá é pesado, é caro. Então quer dizer, sim. Tá aí, a Thalita já colocou aqui, ó. O Senhor vê com pesar a morte dos justos. É o que está lá na NVI. Essa Thalita é Rebouça. É invocada. É um obreiro do céu. E Rebouça. Certo? Então vamos lá. O coração dos filhos ao pai, à atual geração, aos pais, os antepassados. E, para terminar, Malaquias, ele nos diz o seguinte: o povo de Israel, eles colocaram o versículo 6 em último lugar. O versículo 5 em último lugar. Eles fizeram uma troca. Eles pegaram o versículo 6 e botaram no lugar do 5. Se você pegar a Bíblia hebraica, o versículo 6 vai estar no versículo 5. E o versículo 5 está no lugar do versículo 6. Por quê? Para que a Bíblia deles não termine com a palavra maldição. Porque diz assim, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o que eles fizeram? Colocaram esse versículo 6 no versículo 5. E o 5, eis que eu envio o profeta Elias no lugar do 6, para que termine com a palavra de promessa. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Então, João Batista vai cumprir essa profecia. Ele é o Elias que havia de vir. E Jesus é o Senhor. E quando Jesus veio a esta terra, começou o grande dia. E esse dia está se estendendo por toda a era cristã. E vai até o dia do juízo final, onde Deus fará a eterna separação entre justos e injustos, onde uns serão poupados e outros serão destruídos. Eu espero que a mensagem de Malaquias tenha transformado nossa vida. Eu espero que o estudo de Malaquias que nós começamos seja apenas o início do seu estudo. Porque um professor, ele desperta os alunos para estudar. Porque você não sabe tudo sobre Malaquias, você
teve uma escola bíblica sobre o livro de Malaquias, mas você pode se aprofundar, você pode colher detalhes. Existem inúmeros livros. Hoje nunca foi tão fácil estudar. Então, hoje, nós estamos terminando o livro de Malaquias e domingo, se Deus permitir, nós vamos começar a estudar o livro de Abacuque. Então, eu espero que você não pare de estudar. Durante a semana toda, ao meio-dia, de segunda a sábado, live. Porque eu acho que você já está cansado de receber minhas mensagens. Então, não esqueça. Hoje à noite, 20h45, nós estaremos transmitindo por aqui. E, para que eu não precise ficar, siga a página. Vai lá em seguir, segue, curte. Não apenas na escola, mas lá em cima. Vai lá em cima, onde tem a logomarca, onde tem a minha foto do lado, aí tem assim, seguir, curtir, compartilhar. Faz as 3 coisas. Porque quando eu entrar aqui, você vai estar abençoado. Nós vamos postar lá. Essa semana eu vou postar pedidos de oração. Eu vou postar, assim, por esta causa me ponho de joelhos. E eu vou postar com a nossa logo, assim, faça seus pedidos de oração aqui, por pessoas que estão com a Covid, por lares, para que a gente possa orar por você. Então não esqueça de examinar a página, de ver o que tem lá. E lembre-se, você pode voltar. Você vai ver que não há no YouTube comentário. Existem pregações. Pregação é diferente de explicação, de comentário. Porque geralmente os professores, os pastores explicam um pouco e deixam o resto para você aprender no seminário. E nós estamos tentando explicar aqui a palavra de Deus para que você possa rever, ouvir novamente, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E se não entendeu, ouvir de novo. E eu desejo que você se torne alguém que procure conhecer a Deus. Não alguém que estuda a Bíblia, mas alguém que estuda a Bíblia com a finalidade última de se aproximar de Deus, de andar em retidão com Deus. Que assim como aquele grupo ouviu a mensagem de Malaquias e se voltou para Deus, e Deus disse: poupá-los-ei, eles serão para mim um particular tesouro, que você seja. E eu peço que você deixe seu comentário aí. E se você está me ouvindo, você quer se arrepender hoje, você também tem ouvido, e assim como o povo ouviu a Malaquias, você tem ouvido o que Deus tem falado através de nós. Arrependa-se hoje. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz, porque eu e você somos pecadores. E os pecadores serão arrancados, desarraigados, quer dizer, arrancados pela raiz. E nós podemos ser poupados. Como? Através de um profundo arrependimento, através de um olhar profundo, introspectivo, que veja quem nós somos de verdade, que o povo pensa que nós somos. Arrependa-se hoje e se converta. Você que é crente, que tem andado pelo caminho errado, tem bebido de fonte errada, que tem estado em lugares que não alimentam a sua alma, que não fazem você crescer. Dê um jeito na sua vida. Não é possível que você tenha crescido mais aqui com as lives do que em tanto tempo na sua igreja. Então está na hora de você dizer assim: eu estava acomodado, eu estava passivo, eu não me importava
em estudar sobre Deus e agora eu quero me dedicar, eu quero conhecer esse Deus, porque Ele vai reavivar a minha fé. Ele vai acender a minha fé e eu peço que Deus abençoe você e sua família. Então, todos os dias, nos 2 momentos que eu tenho de oração, vocês estão incluídos. Tenham um bom domingo e às 20h45 cá estarei de novo para pregar a palavra de Deus. Então, eu peço, ajude-me. Porque não pode ser me ajude. Porque nenhuma oração pode começar com um pronome oblíquo, átomo, me, si. Né? Então, ajude-me. Como, pastor? Divulgando. Ajude-me chamando as pessoas e dizendo, olha pessoal, vai ter live de segunda a sexta, meio-dia, é uma palavra de reflexão, uma palavra de tirar lições, é uma leitura devocional. Aí você diz, hoje à noite, domingo tem 2 momentos. Domingo tem 10 horas a escola bíblica e domingo nós vamos estudar Abacuque, que é um livro tremendo. E nós já estamos estudando o livro de Oséias. Você vai ficar bom de Bíblia. Você vai ser muito abençoado. Então, na segunda-feira nós temos aula, às 20 horas. Na terça-feira nós temos estudo de novo. Na quarta-feira, 16 horas, pelo Instagram. Não perca, vai avisando aí a turma do Instagram que quarta-feira tem live com o reverendo Gilberto. Deixa eu explicar o que é reverendo. Reverendo não tem nada a ver com a Igreja Católica. Reverendo é toda pessoa formada, é toda pessoa que tem um curso acadêmico em teologia. Esse era um título que era dado às pessoas que tinham um curso acadêmico. Os padres eram chamados de reverendo porque eles eram os únicos formados. Nós pastores não éramos. No começo eram pastores, homens simples, humildes, que mal sabiam ler. Hoje os pastores já estão se preparando melhor. Então a palavra reverendo é porque a palavra pastor está muito desgastada. Então reverendo não tem nada a ver com mania de ser apóstolo, de ser bispo. Não, reverendo é porque eu sou formado, certo? Eu tenho licenciatura, eu tenho pós-graduação. Então reverendo não tem nada a ver com padre. Reverendo é qualquer pessoa que tem nível acadêmico em teologia. Que é para você não se... Porque eu faço tudo para a pessoa não se escandalizar. Então você pode ver reverendo Gilberto e você pensar, é o padre. Reverendo é qualquer pessoa que é formada. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Te espero às 8h45 para mais uma live. Que Deus abençoe, tenha um bom almoço, um bom descanso, em nome de Jesus. Amém.